Olá, caros alunos, eu sou a professora Fran Silva, da disciplina de Sociologia da Educação. E nesta videoaula daremos continuidade às nossas aulas, mas agora que a nossa última unidade, que é a 4, denominada de A Educação como Objeto de Estudo da Sociologia. A unidade 4 tem como objetivo fazer com que vocês possam compreender a educação como fenômeno social, refletindo suas concepções, abrangência e funções na sociedade, além de relacionar os processos educativos dentro e fora da escola, analisando a educação escolarizada em sua função paradoxal de controle e de mudança social. E os conteúdos a serem destacados são a educação como processo de socialização, a educação dentro e fora da escola e a função de controle e de mudança social da educação. O item A educação como processo de socialização, a palavra educação tem sido utilizada ao longo do tempo a partir de dois sentidos, quer seja social e individual. Então, do ponto de vista social, a educação possibilita que as aquisições culturais do grupo sejam transmitidas às novas gerações, contribuindo assim para a subsistência do grupo como tal. Nesse sentido, o termo educação tem sua origem no verbo latino educare, que significa alimentar, criar. Esse verbo expressa, portanto, a ideia de que a educação ela é algo externo, é concedido a alguém. No ponto de vista individual, a educação ela refere-se ao desenvolvimento das aptidões e potencialidade de cada indivíduo, tendo em vista o aprimoramento de sua personalidade. Nesse aspecto, o termo educação se refere ao verbo latino extudere, que significa fazer, conduzir para fora, ou seja, preparar o indivíduo para o mundo. Destaca-se que a escola ela surgiu como uma instituição social ao longo da história, à medida que a organização das sociedades foi se tornando mais complexa, a tecnologia mais avançada e as aquisições culturais mais vastas e sistematizadas, que impactaram assim a função social da educação. Segundo Lucchesi, 1994, e Saviani, 1994, relatam que a educação ela deve ser pensada a partir de 3 eixos de vinculação com a sociedade, que o primeiro é a educação como redenção da sociedade, o segundo, a educação como reprodução da sociedade e do terceiro, educação como meio de transformação da sociedade. No primeiro eixo, denominado de educação como redenção da sociedade, ou então chamados de teorias não críticas da educação, a educação ela é posicionada como praticamente externa à sociedade, tendo como objetivo contribuir com a ordem e o equilíbrio, além de promover a coesão social, funcionando de maneira autônoma, de modo que não seja influenciado pela sociedade. A educação, nesse sentido, tem por finalidade contribuir na adaptação do indivíduo à sociedade. Já no eixo 2, intitulada de Educação como Reprodução da Sociedade, ou então Teorias Crítico-Reprodutivas, a função básica da escola é apenas de reproduzir as condições sociais vigentes sem buscar uma transformação ou mudança. Então, a educação reprodutora exibe como atua a educação dentro da sociedade, não como ela deve atuar. No eixo 3, que é a educação como meio de transformação da sociedade, ou teoria crítica, como também é conhecida,
compreende a educação enquanto uma mediação de uma proposta ou de um projeto social que visa buscar lutar pela transformação da sociedade. Quando tratamos da educação dentro e fora da escola, a educação é vista de um modo geral como um elemento central da vida social. Então, Brandão, 1991, página 7, nos diz assim: ninguém escapa da educação, em casa, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos. Todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Então, considerando a assertiva do autor, quando ele afirma que ninguém escapa da educação, significa dizer que o ato de existir em si mesmo constitui-se em um ato de aprendizagem, de apreensão de informação ou de codificação, ou seja, toda situação educativa é condição essencialmente humana. Então, aprender, conhecer, repassar informações, construir e reformar as informações socialmente produzidas exclusivamente produtos do ser humano. Vale destacar que a educação dentro da escola será responsável pela organização do conhecimento, além de preparar o indivíduo tanto para a vida científica, pois os saberes ali trabalhados ele será capaz de adentrar a vida econômica, quanto para continuar seus estudos e desenvolver cada vez mais a sua cidadania. Já a educação fora da escola demonstra que o surgimento da escola, as informações e conhecimentos eram transmitidos de forma informal. Então, podemos afirmar que o fato das escolas terem surgido, a aprendizagem não ficou restrita somente a esse espaço, ou que ele seja único para essa função. Todos os sujeitos aprendem continuamente e nos mais diversos espaços e condições, pois somos seres que a todo momento estamos obtendo novos conhecimentos. No item, a função de controle e de mudança social da educação escolar, no início já traz a seguinte indagação: a educação possui um caráter paradoxal? O que isso significa? Então, devemos entender que a educação, ao mesmo tempo que ela contribui para o controle social, ela também é responsável pelas mudanças na sociedade. No que tange ao controle social, aqueles que enfatizam a situação existente apontam justamente para a manutenção da ordem vigente. A questão é que, se não podemos conservar todas as estruturas existentes, é necessário um controle sobre o processo de mudança para que não haja comprometimento dos seus privilégios. Assim, o controle social ele pode ser feito por meio das instituições sociais, o que em nosso caso trata especificamente da instituição escolar, a qual é justamente como anteriormente já falamos. Então, a escola ela acaba sendo responsável pela sistematização dos saberes, das práticas, dos valores socialmente construídos e que serão transmitidos para os novos sujeitos sociais. Então, esse caráter de transmitir pode também ser colocado enquanto uma reprodução realizada pela escola ao organizar seus currículos, o que será desenvolvido pelos alunos consequentemente e que é resultado de uma escolha feita com base na ordem social vigente. Dando continuidade à função de controle e de mudança social da educação escolar, destaca-se que a educação como promotora de mudança possa compreender os mecanismos de controle e de mudança para que possa realizar a sua função. Deve promover também mudanças na escola, tanto interna quanto externa,
além de destacar a escola como um lugar de descobertas e preparar o educando para uma permanente reflexão acerca dos valores existentes na sociedade. Então, as mudanças sociais que devem ser promovidas na escola resultam da atitude tomada por seus educadores, no que tange aos saberes socialmente produzidos e como eles são trabalhados no espaço escolar. A escola ela deve contribuir de modo decisivo para a superação de valores e costumes que possam promover a dominação, o controle e a submissão do homem. Então, o espaço escolar, de forma diferente que tem de primar para a libertação, pela solidariedade, pela cultura do livre pensar, como uma atitude que possibilita a coexistência das diferenças. Então, cabe, principalmente à escola, desenvolver, como já pontuamos, um pensar que supere todas as dificuldades que, caso venha existir, que impossibilite, dificulte o processo de aprendizagem dos alunos. Então, diferentemente desta cultura, a escola ela deve estimular no educando principalmente a tolerância às formas distintas de vida, a cultura do outro com as suas especificidades e estimulando a multiplicidade do ponto de vista. Então, a escola, ao mesmo tempo em que contribui para o controle social, pode promover mudanças necessárias numa determinada sociedade. Se, por um lado, a instituição escolar ajuda na manutenção da ordem social vigente, ela também revela a educação uma dimensão histórica e, portanto, passível de mudança tanto de seus conteúdos quanto dos seus objetivos. Então, aqui eu finalizo a nossa aula e a unidade 4, já a última unidade que nós estudamos da disciplina de Sociologia. Deixo aqui a frase de Jean Piaget para servir de reflexão, em que ele nos diz: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Aqui estão as nossas referências que foram abordadas durante toda a disciplina, na unidade 1, na 2, na 3 e agora na 4. Então, desde já, eu agradeço a oportunidade de poder estar mediando esse processo de ensino e aprendizagem através da disciplina de Sociologia da Educação. Desejo a todos bom estudo e até a próxima.